Oi, Boa noite, Eric. boa noite, tudo bem? Tudo bom? Nós tá indo, né? Nós Opa! tá indo. Ah, que bom. Então, temos por hora 6 pessoas online. Boa noite, José, Ana Júlia, Ricardo, Pauline, Heloísa e Carol. É muito bom tê-los aqui. Sejam todos Essa bem-vindos. live para mim, opa, essa live para mim, ela tem um ar muito especial, assim, porque primeiro porque é com o Eric, né, um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito. E segundo, porque é de um livro que, para mim, assim, é o grande itinerário da vida espiritual, que eu quero ver a Deus, que o Eric vai explicar melhor para nós. É um livro que tem como pano de fundo toda a espiritualidade carmelita. E eu espero que essa live seja boa para todos, eu tenho certeza que vai ser. E também dentro, né, dessa perspectiva cristã que Cristo nos legou de ide e evangelizar os povos, e é exatamente por isso que hoje a nação cristã, a nação ocidental, ela ainda permanece em pé e sempre muito viva. Então, é dentro desse propósito que nós fazemos a nossa live de hoje. Eu quero agradecer também o convite da Vanessa e, e também a todos os integrantes do grupo. Então, Eric, a gente pode começar? Pode explicar para nós, pode se apresentar e explicar para nós o livro também. Muito obrigado, Eric. Eu acho que travou. Eu vou enviar um convite novamente para o Eric. Olá, Eric, consegues me ouvir? Olá, Eric. Então, tô te ouvindo, Eric. Então, conforme eu havia falado, hoje a apresentação vai ser sobre o livro Quero Ver a Deus. Ela vai ser gerenciada e articulada pelo integrante do Centro de Estudos Padre Pio, Eric Giovanella. E, e eu espero que essa nossa aventura carmelita seja bastante edificante para todos. Pode ficar à vontade, Eric. Muito obrigado. Uhum.
Oi, oi, oi. Olá, oi. Primeiramente, eu não sei se vocês estão me escutando, como é que está a qualidade. Aqui para mim está um pouco difícil, tá? Não estou vendo você, mas o importante é que de alguma maneira a gente consiga se comunicar, né? Eu quero agradecer o convite do Centro de Estudos, por meio da Vanessa, também a sua presença aqui, Alfredo, né? E principalmente pedir já que a presença de Deus esteja aqui nesse lugar, que o Espírito Santo toque na possa falar aquilo que é da sua vontade e que o nosso coração também esteja disposto, né, a compreender, a escutar e principalmente a viver a vontade de Deus, né? O livro, para quem não conhece, aqui eu tenho este exemplar, também emprestado pelo Alfredo em minhas mãos. Quero ver a Deus. Eu acho que travou novamente. Eu vou enviar mais um convite pro Eric aqui. Realmente travou. Eu vou enviar um novo convite pro Eric. Alô? Oi, Eric. Me ouves? Uhum. Internet que é ruim, né? Pois é. Tá botando internet. Olá, agora todos estão vendo, ouvindo? Olá, Eric. Agora sim. Ai, graças a Deus. Meu Deus, já estava orando aqui com o coração na mão. Mas, né, como se diz, como eu não sei se vocês chegaram a escutar alguma coisa, né, mas vou começar aqui agradecendo o convite de vocês, a Vanessa, né, de estar podendo partilhar a minha experiência de oração e de leitura com este livro Quero Ver a Deus aqui, emprestado também pelo nosso querido amigo Alfredo. E eu acho que este livro, Quero Ver a Deus, ele representa toda aquela síntese que vem do nosso coração,
que o nosso maior anseio, o nosso maior desejo realmente é ver a Deus, né? Diz no Salmo que o nosso coração anseia, minha alma anseia pelo Deus vivo, né? Então, o Frei Maria Eugênio foi muito feliz, primeiramente, em botar este título, porque eu creio que é o grande anseio também da alma dele. E ele achou isso como? Tendo esse encontro pessoal com Jesus, que é o ponto inicial de toda a nossa caminhada cristã. Obviamente, não dá para a gente imaginar uma vida sem a gente ter aceitado Jesus, ter tido esse encontro pessoal com Cristo, né? E ele vê o seu caminho, a sua desenvoltura espiritual, ele se inspirou, olhou para essa doutrina carmelita, né? Ou seja, quando a gente fala doutrina carmelita, que eu vejo tem muitas pessoas, pessoas entrando aqui, não quer dizer que é uma doutrina que veio de alguma coisa. É a doutrina cristã, apenas guiada pela espiritualidade carmelita. O que é o carmelita? É uma ordem que diz a sua origem, que era das mais antigas possíveis, até mesmo antes de Cristo. Dizem que Elias, o personagem bíblico, Santo Elias, ele é o primeiro carmelita, porque ele vivia no deserto, ele já tinha práticas do jejum, da oração, semelhante aos que os carmelitas em sua doutrina até hoje. E também essa questão de Elias ter tido a sua visão da nuvem, ter tido a sua experiência espiritual, também remonta muito a essa espiritualidade, né? Mas, o que o livro diz em si? Ele mostra para nós que a nossa alma ela corresponde a um progresso espiritual perante Deus. Nós somos um ao encontrarmos Deus, temos certos desafios no começo, temos certas graças no começo, e ao nosso crescimento espiritual, essas graças vão mudando esse desenvolvimento. E também o meu estado de espírito, o meu jeito de fazer oração, o meu jeito de orar, ele vai se modificando também. Porque Deus vai operando na minha alma. Ah, mas quem ora sou eu? Não. Quem ora dentro de nós é o Espírito Santo. Quem reza dentro de nós é o Espírito Santo. Porque a nossa oração, né, querendo ou não, ela é motivada pelo Espírito Santo. Se nós fôssemos fazer uma oração simplesmente com tudo que vier na cabeça, nós iríamos pedir, não saberíamos como pedir, mas nós temos que se pôr diante de Deus e pedir que Ele ore em nós, que Ele faça a nossa alma progredir, né? E Teresa d'Ávila, através de um crescimento chamado Moradas, né? Tem o livro dela, As Moradas, escreveu esse livro, né? O livro, enfim, foi essa doutrina só para mostrar melhor aqui que Maria Eugênia mostra para nós. Ela fala dos santos carmelitas, basicamente, da experiência que eles tiveram, né? O livro praticamente é só passagens da Bíblia, do Evangelho e também desses santos carmelitas, às vezes alguma outra coisa que ele citou também. Mas esses santos, para nós nos nortearmos na história que eles viveram, foi lá em 1500, naquele século, então, século XVI, teve toda aquela situação que eles estavam passando, que era a situação da reforma protestante, da Inquisição, ou seja, até a própria Teresa teve seus livros censurados, queimados, né? Então, temos que ver esse contexto que estava. Era um contexto que se precisava despertar nas almas um grande fervor, avivar essas almas. Que a nossa alma, querendo ou não, quando há tantos intempéries já na nossa vida pessoal, nós já sofremos, nós já declinamos. Quem dirá, então, quando tem uma tempestade numa igreja, no lugar onde nós estamos participando, e quem dirá mais ainda no mundo? Basta olharmos o nosso cenário atual aqui, se fôssemos trazer para os dias de hoje também, algo muito difícil. Temos esses
na igreja, esses pormenores de problemas ali, como tivemos tanto falado aqui no Centro de Estudos também da campanha da fraternidade, olhando a nível de mundo, querendo ou não, temos essa pandemia que acabou afetando muitas mentes, e é num desses momentos que Deus inspirou a brotar realmente essa reforma carmelita, essa espiritualidade reformada, né? Para tocar não só o coração daquelas irmãzinhas, daqueles freis, mas não todas as pessoas, para ajudá-las nesse progresso que é ver a Deus realmente, né? Então, nessa doutrina das moradas que Teresa nos mostra em seu livro, ela diz que a nossa alma, baseado nos seus estudos, nas suas orações, ela tem 7 estágios, 7 moradas, né? E essas moradas fazem parte de um castelo. Não é um lugar lá, não é um lugar aqui, mas é algo dentro da minha alma. Algo que, ao eu imaginar aquilo lá, me faz realmente estar entrando nesses estados de espírito, né? Castelo. Quando se mostra uma pessoa que não busca ter intimidade com Deus, que não buscou o seu processo de conversão, que não buscou ser transformado. Essa pessoa, então, nessa espiritualidade, nessa doutrina de Teresa, ela se mostra fora do castelo. E a pessoa não, que começa a olhar para Jesus, que começa a se entrelaçar, ver que a sua vida tem sentido com Jesus, ela começa a adentrar nesse castelo. Eu gosto até mais, apesar dessa linguagem do castelo ser mais popular, a linguagem do palmito, que ela também diz. Porque a vida espiritual, ela é como um palmito, mas não como esses palmitos de vidro que a gente compra, conserva assim no mercado, mas como aquele palmito nativo, aquele que se a gente compra que a gente encontra na floresta ou até em alguns supermercados também, que você vê, é algo grandioso, é algo assim comprido, mas se você for abrindo, lá resta realmente aquele palmitinho que você compra no vidro. E ela usa dessa analogia, desta parábola, para nos mostrar que assim é a nossa vida espiritual também. Nós por fora, nós construímos uma imagem de nós mesmos, né? Para os outros. A coisa que o ser humano mais se preocupa realmente é a imagem, o que os outros estão pensando. E Teresa diz não, que a gente tem que se preocupar com o que Deus pensa, né? E também Teresinha, que é outra santa lá de 1800, de outro século, ela fala que eu sou aquilo que Deus pensa de mim, né? Então, isso que é a verdadeira essência. E daí entra João da Cruz, que o que ele, se pudéssemos juntar com essa analogia ali do palmito, o que é? É eu me despindo daquilo que é meu, daquilo que não é de Deus, porque a minha essência, o meu cerne é Deus. Mas por volta há várias coisas que eu preciso tirar para chegar a Deus. Eu vou ter que descascar esse palmito pouco a pouco para chegar lá no cerne, na união, que dizem que é a união mística com Deus, né? Também nas moradas é assim. Você vai progredindo de morada até chegar lá na última, que é o desponsório espiritual, ou seja, que você está tão unido a Deus. E a frase que eu consigo dizer para isso é a frase de Paulo na Bíblia: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E eu creio que é isso que acontece nesse estágio, então, que chamam desponsório espiritual, né? E a nossa maneira, por exemplo, se formos pegar de oração, ela vai evoluindo. Ela passa no começo daquela oração, muitas vezes decorada, de simplesmente palavras. Não é errado eu orar com palavras, eu rezar com palavras. Toda forma de oração perante Deus, se o desejo da minha alma é ver a Deus, toda a oração é válida, né? Mas nós temos que ter em mente que eu preciso encontrar, a minha alma precisa se conectar de tal forma a Deus que, como diz, nem as palavras vão conseguir suprimir isso. Uma coisa que eu escutei esses tempos foi que
que Deus não precisaria da nossa oração, porque Ele já sabe tudo o que acontece conosco. Mas a gente, na verdade, a nossa alma ora, a nossa alma reza, porque ela quer ouvir coisas de Deus, ela quer encontrar Deus, né? As graças, os pedidos, pedir que Deus modifique tal coisa, obviamente, tudo isso é necessário, tudo isso precisamos, é também um progresso, é também o evoluir de morada. Porque se por exemplo, eu vejo que não tem explicação para alguma coisa, se eu busco um diretor espiritual, se eu estou orando, se eu estou rezando e não vejo progresso algum em minha vida, vamos parar, algo tem que ser mudado. Talvez seja eu, e principalmente, às vezes, o principal problema é eu, né? E eu preciso dar essas camadas do palmito, eu preciso abrir até chegar naquele pecado, não pode haver mais coisas que são dela, tudo é de Deus, tudo é Deus, né? Então, eu vejo que é isso, sabe? Que Teresa tentou exprimir, com certeza não só tentou exprimir para vanglória dela, para prejudicar ninguém, mas para realmente para tentar mostrar que nossa fé não é uma besteira, não é algo inconstante, não é algo da boca para fora, pá, vou na missa, eu faço oração, pontinhos. Não. É uma entrega, é de coração para coração. De um coração meu, fraco, pecador, doente, necessitado de Deus, que encontra Deus, que é Rei, Senhor, majestoso, puro. E esse encontro, ele revoluciona, porque é a luz divina com as minhas trevas. É a luz, quando eu mais busco me unir a Deus, e é um encontro, como aquele do filho do filho pródigo com o pai. Deus corre, Deus anseia por nos encontrar, mas nós precisamos sair daquele banhado dos porcos, nós precisamos cair em si, nós às vezes precisamos perder tudo para achar o verdadeiro tudo que é Deus. Então, nesse livro também nos mostra assim. Eu gosto muito aqui, vou até dar uma passada aqui nele, porque todos os capítulos têm algum título, né? Por exemplo, o primeiro capítulo do livro aqui, ele já nos mostra que é Quero Ver a Deus, obviamente. O título. As perspectivas, que vai falando da onde que ele se baseou, inspirou. E daí vai seguindo, vai dizendo vai falando sobre a sese, que é, querendo ou não, eu preciso usar da sese para me purificar, para eu fazer o meu jejum, para eu tirar aquilo que é meu, tirar aquilo que é carnal, para que o Espírito Santo possa agir em nós. Então, e essa transformação, ela usa todas as nossas faculdades, a espiritual, a intelectual. Querendo ou não, eu preciso entender Deus, porque um Deus que fica numa bolha fora do meu mundo, ele jamais vai conseguir ocupar um papel de primazia no meu coração. Mas se com a minha intelectualidade eu busco preenchê-la com as coisas de Deus, eu vejo que toda filosofia, querendo ou não, ela vai conduzindo para esse primeiro motor, para esse Deus. Aquilo vai tomando conta do meu intelecto, do meu pensar, do meu agir e até mesmo da minha carne. Vemos ali quantos que receberam as chagas nas mãos. Quantos? O corpo está corrupto. Então, isso não. Para mim, travou aqui. Eu quero dar uma boa noite para o Lércio e para a Clara, meus dois amigos, que também estão online aqui. É muito bom tê-los.
Aqui o Eric falava da infância espiritual da Santa Teresa. Acho que voltou aqui. Acho que o Eric está mandando convite. Olá, Olá, Eric. agora voltou aqui, acho que tinha saído. Aham. Pode continuar. Eu dizia que tu comentavas daquele lugar comum que existe entre as três vertentes, né, da Santa Teresinha, da Madre Teresa e do João da Cruz, e todas elas fazem, na verdade, uma alusão, à porta estreita que diz Jesus, que a porta do céu é estreita. Então, justamente, para passar nessa porta do céu é aquele miolo do palmito que a Madre Teresa cita, justamente é a nossa, aquele que dentro de nós é mais eu do que nós mesmos, como dizia Santo Agostinho. Então, na verdade, ao contrário do que se pensa muitas vezes, o caminho espiritual é mais um caminho de diminuição do que aumento, na verdade. É Com tirar certeza. essas. É aquela figura do Homero, é tirar as encrostas que estão em nós para que a gente possa entrar nesse castelo majestoso que é a sétima morada. Outra coisa que é importante também é perceber que toda alma, ainda que em pecado, possui a sétima morada dentro de si, como dizia Santa Teresa. Então, a sétima morada é aquele centro do castelo, é o centro da nossa alma, que constantemente nos chama para que a gente se aproxime. O professor Donato fala muito, ele utiliza a figura de linguagem que eu acho bem interessante, que Jesus nos manda SMS constantes, e que seriam esses recados de Jesus? Seriam aquelas efusões da graça que nos chamam à santidade. Na verdade, é exatamente esse centro da nossa alma que anseia constantemente por realizar-se. E a vida espiritual basicamente é isso, assim. São João da Cruz vai dizer que através das duas noites, a noite ativa dos sentidos e a noite passiva do espírito, que quanto mais o indivíduo sobe na vida espiritual, mais ele deve diminuir-se a si próprio, em primeiro lugar nos seus sentidos, que é o que a gente chama da ascética, aquela nossa busca em retirar os nossos elementos, o nosso eu, e a mística, que é onde o próprio Deus age para purificar aquele resto, ou para purificar o restante que ficou do nosso eu, o restante do nosso amor próprio, o restante de tudo aquilo que não pertence à pureza de Deus, para que a gente possa entrar no paraíso. Até hoje, inclusive, eu lia Nietzsche, assim falou Zaratustra, e ele dizia que seria uma heresia do homem moderno dizer que há um outro plano. Mas eu diria para o Nietzsche, olha Nietzsche, acontece que a vida espiritual não é uma entidade heterogênea que vai se realizar após a morte. A vida espiritual é algo que se realiza desde já. Esse é o ponto fulcral e que normalmente não é levado em conta pelos inimigos da espiritualidade. O Garrigou Lagrange vai utilizar o termo vida eterna começada. Então, para aquele indivíduo que experimenta a vida mística e que faz parte dela, ele percebe que ela não é uma entidade heterogênea, não é um plano abstrato, enfim, que vai se realizar depois da morte, mas é um plano que existe desde já. E isso é fundamental para que a gente perceba. Digo, o céu existe desde já. Santa Elizabeth da Trindade vai dizer que quando nós fazemos um ato de fé, nós nos unimos aquele mesmo local em que os santos participam nesse exato momento pela beatitude. E a Santa Elizabeth ela vai dizer isso não só pela experiência dela, mas pela carta de Paulo. Então, quando a gente exerce um ato de fé, que é um ato da nossa inteligência, é um ato da nossa vontade, a gente entra em comunhão com os santos. É aquilo que o creio fala. Nós nos unimos aos santos por esse céu que existe desde já. Então, voltemos àquela objeção de Nietzsche, olha, não é uma heresia, não é uma blasfêmia dizer que existe o céu, porque o céu não é algo distante, não é algo que vai se realizar, mas algo que existe desde já, e é exatamente a isso que os
os santos carmelitas, aqui a gente fala do quero ver a Deus, os três nos dizem, quero ver a Deus, quero chegar na sétima morada, ou quero chegar naquele ponto central que existe dentro de cada um de nós, aqui e agora. Eric, me ouve? Olá? Sim? Perfeito. Então pode Tudo ficar à certo? vontade, Eric, para prosseguir as tuas explicações. Ah, sim. Tomara que consiga prosseguir aqui. Eu acho que travou novamente. Mas, como o Eric dizia, no livro Quero Ver a Deus, a gente tem uma estrutura que o Frei Mauro Eugênio fez um certo interlúdio. Eric, me ouves, Eric? Opa, perdão. Agora Tinha sim. travado aqui, Eric, mas podes continuar. Sim. Então, aqui mostra, ainda lendo aqui já numa parte aqui que fala já das segundas moradas, quer dizer, das terceiras, sempre vai falar em qualquer situação que o nosso dever é fugir rumo a Deus, buscando a Deus, porque Deus já se deixou encontrar. E então, o que a nossa alma atrás dele? Seguir realmente ele. Não, porque todas as outras coisas, uma hora Caiu novamente. Mas como a gente falava, o livro Quero Ver a Deus, que é do Beato Maria Eugênio do Menino Jesus, ele vai utilizar as 7 moradas da Madre Teresa, a infância espiritual da Santa Teresinha e as noites de São João da Cruz. A gente percebe que nos três existe um ponto comum, que é exatamente esse caminhar, essa distinção de ascética e mística. A cética, que é exatamente os nossos esforços, aquilo que a gente faz para evoluir, e a mística seria aquele chamado de Deus. Frei Maria Eugênio vai dizer que a mística se realiza na entrada da via iluminativa, que seria a terceira morada, ou seja, até a terceira morada nós caminhamos com os nossos próprios pés, e a partir dali Deus nos puxa, de certa maneira. As primeiras moradas, que se chama também de via purgativa, são, como eu disse, esse caminhar que é feito pelos nossos próprios esforços. Então, por exemplo, seria a purgação dos nossos pecados, a purgação
daquilo que não convém à nossa essência mais íntima, ou aquela essência espiritual, e a partir da via iluminativa, a luz da graça começa a atuar de uma maneira mais intensa. É, e na verdade, São João da Cruz vai dizer que quando a gente passa pela via ativa dos sentidos, pela noite escura, e a gente entra na noite do espírito, a nossa alma ela já entra numa profundidade, num escuro, num vazio, que na verdade é o próprio Deus. É, Na verdade, quando a gente reza, quando a gente conversa com Deus, a gente está conversando justamente com esse ponto mais íntimo, com esse ponto mais escuro. E quanto mais a gente estabelece esse contato, mais essa essência divina vai nos mostrando qual é o nosso caminho, na verdade vai nos mostrando qual é o nosso chamado. Como eu falei agora há pouco também, a Madre Teresa vai dizer que toda alma, até a alma em estado de pecado mortal, carrega as 7 moradas. E o que que é isso, o que que isso quer dizer? Quer dizer que toda alma humana, ela é chamada santidade, como dizia o Lumen Gentium do Vaticano II, e é exatamente dentro dessa doutrina que o Vaticano II vai dizer, que na verdade toda alma, todo ser humano tem dentro de si o germe da santidade. Então por isso que quando Jesus fala em amor, a gente deve pensar nisso. Jesus não está dizendo o amor no sentido mais estrito, ou seja, daquela forma atual da pessoa. Jesus está dizendo, não, o que a gente deve amar é esse eixo central, esse germe que está dentro de cada ser humano. Então, assim, para nós aqui que exercemos o nosso apostolado também é bom pensar nessa questão da misericórdia, mas também nas vidas intrauterinas também, porque passa a ser até um nonsense, diria uma total estupidez pensar que o ser humano é representado pela forma atual dele. Não, não, na verdade não. O ser humano é representado pela alma. E o que que é a alma? Vamos pegar aqui a concepção aristotélica. A alma é a forma, aliás, a alma é a forma do corpo. Então, toda alma tem em si esse chamado de santidade, esse pulsar ou esse torpedo que fala o professor Donato. E é exatamente isso. Quanto mais a gente é, elimina a nossa própria vontade, quanto mais a gente elimina a nossa voz que está dentro de, assim, que está sempre dizendo, querendo nos guiar, na verdade, quando a gente tira essa voz, quando a gente tira esse eu, e aqui todas as metafísicas são unânimes em dizer, enfim, a metafísica oriental, a metafísica cristã, dizer, não, na verdade, o homem, ele vai se elevar, ele vai subir em direção a Deus à medida que ele elimina a si próprio. E é exatamente isso que o Evangelho diz, que aquele que quiser ganhar a sua vida irá perdê-la. Jesus está dizendo exatamente isso, aqueles que quiserem conservar a si próprio, aqueles que quiserem fazer de si mesmos os guias da própria vida, não irão encontrar o caminho. O caminho é Cristo, mas vejamos bem, Cristo, que é o verbo de Deus, o verbo que permanece vivo, e é aquele verbo que está dentro de cada alma, nos chamando para restabelecer essa intimidade divina. E a Santa Teresinha vai dizer exatamente isso. Ela vai utilizar a figura, por exemplo, a criança que não consegue subir as escadas, ela sobe, coloca o pezinho e cai, e assim vai, e assim vai. E assim, na verdade, é o nosso itinerário espiritual. A criancinha que não consegue subir as escadas pede os braços do pai. E o pai aqui seria Jesus Cristo. Então, para nós aqui, que não conseguimos passar das primeiras moradas, que é tão difícil, né? Existe uma dificuldade muito grande em passar das primeiras moradas, a gente deve pedir o auxílio da graça. É, o Eric teve dificuldades para se manter online, mas Eric, eu agradeço muito a tua explicação em nome do grupo aqui. Pudesse dizer muito bem, ainda que em poucas palavras, o que é a essência de Deus ou o que é o nosso chamado. O exemplo que o Eric deu da Santa Teresa foi muito bom. Também dessa concepção de que toda alma é chamada a essa santidade e de que a nossa relação está mais numa diminuição do que num aumento. E que é exatamente esse ponto que as 3 vias vão convergir, tá? Então, eu acho que seria basicamente isso.
tá? Como o Eric muito bem disse, o livro ele é composto de escaladas, então ele vai se utilizar dessa concepção teresiana das moradas, de que o ser humano vai subindo as moradas à medida que ele se aproxima de Deus, e de que essa aproximação é antes uma diminuição, ou seja, quando a gente diminui para encontrar o nosso centro, que toda a mística vai chamar do nosso coração, e o nosso coração, né, a gente vê o simbolismo do coração, é exatamente isso, que ele é o centro, que ele pulsa, que ele jorra o sangue, que ele filtra, né? O nosso coração é exatamente o nosso meio, e a nossa alma é exatamente isso, é aquele ponto mais profundo que nunca está excluída. É bom a gente pensar nisso, tá? Ainda que a gente esteja em pecado, ainda que a gente erre, Deus está lá dentro de nós e nos chama constantemente. Então, toda a nossa via, toda a nossa racionalidade, o próprio direito natural, né? A nossa concepção de certo e de errado, tudo se pauta por essa sétima morada, por esse centro que é mais profundo do que a gente imagina, e que é exatamente esse centro que nos chama para bem-aventurança. Então, a bem-aventurança que se realiza desde já, e não uma bem-aventurança longínqua. Então, esse é o chamado de santidade, e é para esse lugar que a gente deve se dirigir. Nós somos peregrinos, mas peregrinos que caminham em direção a esse centro de amor, e esse centro que carrega o desejo e o chamado de salvação. Eu acho que é isso. Jesus quer salvar todos. Ele não faz um pedido impossível. Ele nos coloca o germe da bem-aventurança. E dessa bem-aventurança que existe aqui e agora. E é exatamente esse o recado do livro, tá? Diz assim, quando o Frei Maria Eugênia chega lá no finalzinho do livro, no matrimônio espiritual, ele vai chegar e vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer que o matrimônio espiritual, ele vai dizer que aquele centro que está no fim do castelo é exatamente aquela fagulha que está lá no comecinho. E esse, na verdade, é como se fosse um círculo. Quando a gente chega no fim, a gente percebe que o caminho, na verdade, é o início. E que aquele que quiser ser grande deve ser pequeno. Eu acho que esse é o grande recado do livro também. Então, eu quero agradecer, Eric, agradeço muito a tua explicação. Embora tenha havido esse problema com a conexão, eu acho que, em poucas palavras, dissesse muito. E as grandes verdades são exatamente essas verdades que são ditas em poucas palavras. Então, eu, da minha parte, pude absorver aquilo que tu quisesse dizer. E eu agradeço muito, em nome do grupo e em meu nome também, pela participação. Então, eu acho que é isso. Não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Vamos finalizar com uma Ave Maria, a nossa intercessora que está sempre guiando os nossos passos e também nos chamando, sendo a nossa companheira nesse percurso de santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João da Cruz, Santa Teresa e Santa Teresinha, rogai por nós. Muito obrigado a todos e até a próxima.